O que é comunicação? A comunicação é uma troca, uma interação entre pessoas. É transmitir e receber mensagens, tornar algo comum. Mas e a comunicação organizacional? A essência é a mesma. Comunicação é um processo de troca, já a palavra organizacional se refere a qualquer organização, ou seja, empresa, instituição, fundação, sendo ela privada ou pública. A grande diferença entre comunicação e comunicação organizacional é que a organizacional se dirige a vários públicos diferentes. Esses públicos podem ser chamados stakeholders, que são influenciadores da organização e são influenciados por ela. Os stakeholders podem ser, por exemplo, clientes e investidores, porque influenciam a organização e são influenciados pela mesma. Para entender a fundo a comunicação organizacional, ainda é preciso entender outros conceitos como cultura, identidade, imagem, barreiras e fluxos comunicacionais. Para determinadas situações, o Next Pronto Atendimento Santo Amaro, mais conhecido como Hospital da Luz Santo Amaro, foi usado como exemplo aplicado. O Hospital Next Santo Amaro foi inaugurado em meados dos anos 90 com o nome de Hospital Alvorada, sendo a razão social do hospital até os dias atuais. Em 2009, o Grupo Amil comprou o principal convênio do hospital, Medial Saúde, e decidiu integrá-lo à Rede Luz. Assim, o hospital ganhou o nome de Hospital da Luz Unidade Santo Amaro. Para atender a demanda popular de pacientes, o Grupo Amil comprou o convênio 6 do Grande ABC e, com isso, o relançou com o nome de Next Saúde, mirando no público das classes C e D. A partir de 2013, o Hospital da Luz inicia mudanças internas e externas, fazendo com que ocorra novamente uma mudança em seu nome. Desde então, a organização carrega o nome Next Saúde Santo Amaro, mas o nome Hospital da Luz Santo Amaro ainda afeta a imagem do hospital. Diferente da identidade, a imagem da organização é um produto da cabeça do público. É uma interação entre crenças, percepções, deduções, experiências e impressões criadas a partir da vivência de cada indivíduo. Para manter uma boa imagem do Hospital da Luz e dos colaboradores, os funcionários são orientados a manter o local de trabalho organizado e a zelarem por sua imagem individual, porque ambos refletem diretamente na imagem do hospital. Ao buscar pelo hospital no Google, como Hospital da Luz Santo Amaro, é possível encontrar um acesso ao mapa de localização, comentários feitos pelos usuários do hospital, avaliação do hospital, entre outras informações, no canto esquerdo da tela. Nos comentários mais recentes foi constado a predominância de reclamações, como péssimo atendimento, muito demorado, funcionários grossos e mal-humorados, já foi bom, entre outros. Mas os comentários mais antigos são encontradas palavras positivas sobre a imagem do hospital, como atendimento ótimo, enfermeira educada e simpática, médica atenciosa, equipe atenciosa e competente. Diferente da imagem, que é o fruto da cabeça dos indivíduos, a identidade é um conjunto de características que definem o que a pessoa é. A identidade organizacional, além de ser um conjunto de características próprias da organização, também é o que ela diz e faz. A identidade de uma empresa se desenvolve a partir de seus comportamentos, simbologias e na forma como a organização se comunica. Nos sites do Hospital da Luz e da rede Next Saúde, há elementos que constroem a identidade do Hospital de Santo Amaro. No site da Next Saúde, os valores que aparecem são proximidade, dedicação ao cliente, agilidade e qualidade no atendimento. Já no site do Hospital da Luz, ele é caracterizado como um hospital que tem atendimento humanizado, excelência tecnológica e profissionais de saúde altamente especializados, reforçando os valores dados ao hospital no site da Rede Next Saúde. Como dito antes, a identidade organizacional também tem simbolismos demonstrados através de logos, marcas e fotos. Ao analisar os logos, encontra-se riqueza de significados relacionados à identidade e cultura da organização. O logo da Next Saúde Zona Sul tem um degradê dos tons rosa e dos tons laranja. O tom de rosa tem diversos significados, dentre eles está a compreensão, afeto e companheirismo, ligados ao valor da empresa, compaixão e proximidade. Já o tom laranja carrega significados de energia e entusiasmo, fazendo relação com atendimento ágil e prestativo. A própria palavra next significa próximo, proximidade.
Na palavra saúde, há o tom preto, que causa a sensação de seriedade, que, junto com o significado da palavra, expressa o compromisso com a saúde de quem frequenta os hospitais da rede. Além disso, o preto destaca a palavra das demais. O X entrelaçado na palavra next faz referência ao símbolo da medicina, que é a serpente entrelaçada ao cajado, e também pode ser interpretado como um elo entre o paciente e a rede. Next aparece em caixa alta para destacar o nome da empresa perante as demais palavras. O tom azul do fundo do desenho do logo da empresa passa tranquilidade, serenidade e harmonia, tudo o que alguém doente gostaria de ter para se recuperar. A estrela branca de 8 pontas no centro do círculo simboliza a luz e também é considerada o símbolo de regeneração e plenitude, que é o objetivo do hospital ao tratar de um paciente. Hospital DA está com letras mais finas e luz com aplicação de negrito para destacar. Luz está destacada porque a palavra possui muitos significados relacionados ao ato de cuidar da saúde de alguém. Entre eles temos esclarecimento, centelha da vida e estrela guia, que é a relação com a esperança de ser curado. Dentro da identidade encontramos a cultura. Mas o que é cultura? Cultura pode ser entendida como uma apreensão de conhecimento, arte, crenças, moral, valores, hábitos e etc., não apenas no âmbito familiar, como em grupos sociais. Então, o que exatamente seria cultura organizacional? A mesma coisa. O ponto que vai diferenciar as duas é que a cultura organizacional é o conjunto de crenças compartilhado por todos os membros da organização. Em outras palavras, isso diferencia uma empresa de outra. Cultura organizacional é exposta de diversas maneiras, como jeito de negociar, modo de tratar clientes, métodos de abordagem. No Hospital Next Pronto Atendimento Santa Amaro, existe o serviço de consulta particular, em que é mostrados os pacotes disponíveis para cada cliente, e se ele aceitar, a negociação é encerrada e o atendimento é feito. No geral, pode-se entender cultura organizacional como normas ditas ou não ditas que moldam o serviço prestado pela empresa. No caso do Hospital da Luz, a cultura é exposta de diversas formas. Por exemplo, os funcionários, antes de iniciarem seus trabalhos, têm contato com uma integração. Nela estão presentes pontos como a história do hospital, valores, direitos e deveres, além de um curso básico de primeiros socorros para caso aconteça algum problema. Em alguns dias com maior fluxo de pessoas, o tempo de espera pode desagradar alguns clientes, que, por sua vez, têm total espaço para deixar dúvidas e reclamações para a melhoria da organização. É disponibilizada uma rede Wi-Fi e uma televisão no local da fila de atendimento, que entretém o cliente até o momento de seu atendimento. Outro ponto a se ressaltar é na questão da identificação. Todos os funcionários do hospital devem ter seus crachás sempre visíveis para facilitar ao cliente a identificação. Entretanto, nem sempre a comunicação entre o hospital, funcionários e os clientes é efetiva, e aí surgem as barreiras. O termo barreira é essencialmente o que ele é. Barreiras podem ser entendidas como ruídos que atrapalham na comunicação e andamento de uma empresa. O pensamento da maioria das pessoas quando se ouve o termo barreira é uma barreira física que impeça alguém de acessar algum lugar ou conseguir determinada informação. As barreiras vão muito mais além, principalmente quando falamos dela no meio organizacional. Existem diversos tipos de barreiras que podem atrapalhar a organização no seu processo comunicacional. As já mencionadas barreiras físicas podem envolver questões de infraestrutura, equipamentos, localização e barulho. Há também as barreiras fisiológicas, originadas de problemas genéticos ou da má formação de órgãos. É o caso da surdez, a gagueira, a mudez e a cegueira, por exemplo. As barreiras semânticas podem ser um caso complexo dentro das organizações. Por vezes, a linguagem utilizada por determinada empresa não faz o menor sentido para o seu público-alvo. Por fim, as barreiras psicológicas, vindas de experiências anteriores negativas, são por muitas vezes a causadora de preconceitos e estereótipos. As organizações, além de lidar com barreiras gerais, lidam também com suas próprias barreiras. As barreiras organizacionais são múltiplas. Uma delas é a barreira pessoal. Ela implica que diversas pessoas dentro da organização tenham valores, comportamentos e personalidades diferentes que por vezes podem causar conflitos e afins.
Barreiras burocráticas ou administrativas dificultam a relação da organização com os seus colaboradores, seja por status, distância física ou distribuição de informações. A sobrecarga de informações também é um problema sério presente nas organizações. A falta de seleção, muitas reuniões e informações repetidas em diversos locais acabam por sobrecarregar o receptor e dificultar cada vez mais outras informações de chegarem a ele. Se informação demais é ruim, se for de menos, é pior ainda. Quando ocorre, a empresa não divulga uma informação para todos, ou se a divulga, apresenta com lacunas, o que dificulta mais uma vez o entendimento do receptor. O Hospital da Luz sofre principalmente com barreiras físicas. Por estar em uma rua onde o movimento de ônibus é muito alto e há também uma escola na próxima calçada, sua localização acaba por se tornar inadequada. O acesso é limitado, já que fica em uma rua de mão única e perto de uma avenida com mão única também. O hospital tem uma fachada e uma placa que identificam o local. Entretanto, árvores e cabos de energia acabam por dificultar a visão de quem não está na calçada do hospital. Assim, só é possível ver claramente o nome do hospital estando muito próximo a ele. Outro ponto a se destacar é a falta de informações sobre os valores da organização em seus sites. Dentro do hospital, há um cartaz com a missão, a visão e os valores da organização, porém fica atrás das mesas de atendimento do hospital, ou seja, existe bloqueio da visão por conta das mesas e dos funcionários. Um grande problema encontrado é a pluralidade de nomes que o hospital possui, o que dificulta a procura de informações sobre ele na internet. Sua fachada carrega o nome de Next Saúde e dentro do hospital, nas máquinas de retirar senha, se encontra o nome Hospital da Luz. Os pontos positivos do hospital se encontram nas questões administrativas e informativas. Ramais presentes em todos os setores da organização facilitam a comunicação e ganham uma economia de tempo para que algumas informações sejam tratadas diretamente pelos telefones, o que elimina as barreiras burocráticas ou administrativas. Os funcionários do hospital também contam com acesso às principais informações sobre os clientes através de um sistema de auxílio que organiza os pacientes presentes. Assim, os funcionários conseguem auxiliar a entrada e saída de seus clientes. Fluxos comunicacionais podem ser entendidos como o modo em que as informações circulam no meio organizacional. Há três tipos muito conhecidos: o fluxo descendente, o ascendente e também o horizontal. O fluxo descendente é uma comunicação de cima para baixo, vindo direto da cúpula diretiva até o nível mais inferior da organização. Geralmente, este meio transmite metas, objetivos ou regras. O nível ascendente segue o caminho contrário. O mais baixo nível da empresa envia informações para superiores por meio de feedback. Geralmente, essas informações são de clima organizacional ou de reuniões trabalhistas. O fluxo horizontal, por sua vez, é a comunicação de pessoas do mesmo nível na empresa. Este ajuda funcionários e apoiadores da organização a se reunirem e cooperarem com o bem-estar organizacional, atendendo principalmente às necessidades da empresa. O fluxo descendente ocorre quando o hospital muda alguma regra ou estabelece metas para um determinado setor. Quando o público deseja relatar alguma sugestão ou reclamação, acontece o fluxo ascendente, ou seja, do consumidor aos setores do hospital. O fluxo horizontal acontece frequentemente na troca de experiências entre colaboradores do mesmo setor.